Luiz Zubeldia é o novo técnico do Fluminense, agora de maneira oficial, confirmado pelo clube como novo treinador para a sequência desta temporada, com contrato até o final de 2026. Tinha apurado isso, publiquei nas redes sociais. Zubeldia assina com o Fluminense até 2026, o argentino de 44 anos, que por sinal é mais novo que o Fábio. É um negócio impressionante. O Zubeldia já é esperado nesta sexta-feira aqui no Rio, e caso dê tudo certo, a tendência é de que ele comande o time no clássico contra o Botafogo. Existe sim essa possibilidade, porque ele já chegaria para assinar contrato, e aí, enfim, já iniciaria o trabalho. É claro que talvez ele esteja na Argentina, não sei se está, mas aí fecha, recebe a notícia, aquela correria, talvez tenha que resolver alguma questão particular, e isso, porventura, pode atrasar essa estreia do Zubeldia. Mas se ele treinar já amanhã e no sábado, pode ser que, de fato, seja ele o comandante ali à beira do gramado. Ele já está muito curioso para saber, enfim, detalhes, se aprofundando ali nos detalhes, para entender melhor as informações primárias dos jogadores que ele vai precisar pegar a partir de agora, já que é um grupo novo e não tem muito tempo para trabalhar, né? Tem que jogar, é um jogo atrás do outro. O Thiago Silva vai ser um cara muito importante nesse sentido para ajudar o Zubeldia nesse início de trabalho. Eu sei que é uma contratação que vou colocar na tela para vocês o anúncio do Fluminense. Ele chega com 4 componentes aí da comissão técnica. Na verdade, são 3 auxiliares, mais um preparador físico. Essa é a comissão técnica, está aí na tela, que chega do Zubeldia para fazer parte, portanto, dessa nova comissão técnica que vai comandar o Flu. Eu sei que é uma contratação que está gerando muito debate. Muito debate, muita gente que é a favor, que acha que pode ser uma boa, que tem uma expectativa. Muita gente que está sendo contra pela péssima repercussão que teve ali a saída dele, os reflexos, as consequências da saída do Zubeldia do São Paulo, deixou uma impressão negativa na saída e obviamente isso o torcedor ele leva para o coração, mas como eu falei mais cedo, o objetivo aqui vai ser trazer informação, opinião de pessoas que acompanharam o trabalho do Zubeldia e que vão ter mais embasamento para falar neste momento, já que a gente conhece muito pouco assim dos detalhes. A gente vê de fora, de longe, e não é a mesma coisa que você está ali 24 horas por dia, acompanhando, analisando, enfim. E, obviamente, observando o desempenho do time nos jogos, né, com os detalhes necessários. Só que hoje tem jogo do São Paulo, na Libertadores. E aí, os jornalistas, influenciadores que cobram ali o São Paulo, tá todo mundo mobilizado para o jogo, evidentemente. Então não vai dar para falar com essa galera hoje, mas amanhã eu vou trazer jornalistas aqui que vão poder opinar mais sobre o Zubeldia. Só que já tem alguns jornalistas falando em relação a ele, eu vou trazer aqui. De antemão, uma coisa que me chama muito a atenção é como o Fluminense vem rompendo os seus ciclos e como vem fazendo mudanças bruscas, de direção em relação ao comando técnico. E eu vou tentar estabelecer aqui uma linha do tempo para trazer aqui, antes de trazer a palavra, o PVC e Rica Perrone foram 2 que eu vi falando sobre o Zubeldia aqui. Mas antes disso, eu queria só estabelecer aqui essa linha do tempo, desde a saída do Diniz, para mostrar como se deu, ou como aconteceu, ou como aconteceram esses movimentos da diretoria do Fluminense. E trazer aqui um pouco de bastidor também. O Diniz sai do Fluminense com o time daquele jeito colapsado, caminhando para a Série B, e aí e naquele momento a leitura precisamos romper totalmente com o que está sendo feito. Porque senão, dessa forma, o time vai para a Série B. Para você romper totalmente com aquilo, você tem que trazer um treinador que tenha um estilo de jogo exatamente oposto ao que estava sendo praticado. E aí o Fluminense traz o Mano Menezes com o objetivo de se livrar da Série B. E conseguiu. O erro, talvez tenha sido, talvez não. O erro foi renovar o contrato do Mano para o ano seguinte. Isso foi um erro. Mas naquele momento, a mudança de estilo, de proposta, era necessária. Eu acho que não cabe muito debate em relação a isso. O Mano tem um contrato renovado, a relação com o elenco, que já não era boa, só foi piorando, e aí deu no que deu, ele foi demitido. E aí o que o Fluminense faz? Naquele momento, com tantos problemas de relacionamento, a diretoria entende que é necessário trazer um cara que seja experiente, que consiga lidar com esse vestiário, mas que seja também bom de vestiário, que seja bom
um bom gestor de grupo. Lembra que o Renato sempre teve essa fama, né? Não, boleirão, é o treinador boleiro, é o cara que sabe levar numa boa, que protege os jogadores, que protege o grupo. Só que o Renato que chega no Fluminense é um Renato totalmente diferente. É um Renato completamente de saco cheio de tudo, com má vontade de tudo. E isso a gente fala já há muito tempo. E tá escancarado aí a forma como ele sai do clube, virando as costas de uma hora para outra. Tá provado que ele não estava nem aí pro Fluminense e estava realmente de saco cheio. E não queria mais aquilo, desde quando ele chegou. Então não era aquele Renato que a gente viu, talvez em outros lugares. E esse gestor de elenco não apareceu. E aí eu sei que muita gente vai falar, com base na opinião do Rica Perrone, por exemplo, de que então é uma continuidade do Renato, é mais do mesmo. Só vai ser uma sequência de trabalho. Gente, não vai ser uma sequência de trabalho, porque eu vou ser mais direto para vocês. O Fluminense não tinha trabalho, ou tinha muito pouco trabalho. O Fluminense treinava muito pouco. O Fluminense tinha uma profundidade tática rasa demais. E isso era uma das reclamações de muitos jogadores. Eu vi na Colômbia, na véspera do jogo, o Fluminense fazendo bobinho e rachão. Quando poderia trabalhar uma bola parada. Não que isso não existe no futebol, a gente sabe que existe sim, mas eu não escuto isso de agora, é de muito tempo, e eu trouxe essas notícias aqui. A insatisfação de praticamente todo o elenco do Fluminense era enorme com o Renato, e a coisa só não piorou antes, o caldo não entornou antes, porque os resultados foram respaldando, e os jogadores foram fechados entre eles, com a liderança do Thiago Silva, foram entregando. Mas já tinha ali uma insatisfação muito grande já, e não era de pouco tempo, já era de muito tempo. Né? O Renato chegou tratando os jogadores com uma arrogância, falando de cima para baixo, que já é característica dele também. Mas lá no Grêmio é uma coisa, é onde ele manda, faz o que quiser. E outro clube não funciona desse jeito. Então eu tô assim, dando um papo bem reto para dizer que não vai ser uma sequência de trabalho. O Fluminense precisava de trabalho, precisa de trabalho. E aí eu vou entrar nessa análise. Então, por que sai do Renato e vai para o Zubeldia, que também é um técnico muito diferente? Porque uma das análises que foi feita é de que o Fluminense precisa de trabalho, precisa de treinamentos táticos, de profundidade tática, de trabalho táticos. E o Zubeldia, ele vai entregar isso. Se vai dar certo ou não, é outra história completamente diferente. Muito diferente. Mas ele é um técnico que trabalha, que veste a camisa, que dá a alma pelo clube. Isso é indiscutível. E ele vai fazer. E é uma visão parecida com a melhor parte do Diniz, talvez. Seja de juntar o grupo, de fazer os jogadores comprarem a ideia e de trabalhar exaustivamente. Esse é o grande intuito nessa contratação, grande objetivo. São as principais qualidades que foram observadas para trazer o Zubeldia. Tá? Que foi o que eu consegui entender disso tudo. Então o Fluminense, o que me preocupa, eu falei lá, é porque são mudanças bruscas, né? Como eu disse, de direcionamento, de proposta de jogo, de forma de jogar. O Zubeldia é diferente do Renato, o Zubeldia é diferente do Diniz em forma de jogo, de estilo de jogo, também não tem nada a ver. É um técnico que, quando ele foi formado em times pequenos, então é um técnico que, quando tiver que ser pragmático, ele vai ser, mas se tiver que arriscar, ele também vai arriscar. Então é um treinador que está em formação. Ele é um protótipo de um bom treinador, que precisa amadurecer, precisa evoluir. Se vai ser agora, se esse vai ser o grande trabalho dele, a gente vai ter que esperar para ver, não tem muito jeito. O Zubeldia é o novo técnico do Fluminense, e nos resta torcer para que ele dê certo. Mas não vai ser uma sequência de trabalho. Vai ser muito diferente. Para o bem ou para o mal, aí é outra história, que a gente vai ter que observar conforme os jogos forem acontecendo. Mas a diretoria do Fluminense foi mudando o estilo técnico conforme o trabalho anterior terminava. Ou seja, tentando ali tapar os buracos que foram deixados pelos treinadores que estavam saindo, atacando os principais problemas do momento. E o principal problema do Fluminense no momento é estancar essa insatisfação do grupo, é chamar o grupo novamente para perto e é treinar, é trabalhar. E o Zubeldia, das opções que se tinha à disposição agora no mercado, é um cara que pode entregar isso. Tá? E aí eu vou trazer a opinião do PVC aqui,
que ele falou, Danilo Lavieri também no UOL, vou trazer um trecho aqui do que eles disseram, e também do Rica Perrone com a opinião deles. E aí a gente volta na sequência que eu vou acrescentar aqui um pouquinho na minha opinião. Eu gosto do nome do Zubeldia, eu acho que ele fez um bom trabalho no São Paulo, eu acho que ele foi vítima de uma guerra política ali no São Paulo, uma guerra um pouco com uma parte da torcida. Eu acho que ele fez um bom trabalho, até porque o São Paulo hoje decide um jogo no Morumbi, na Libertadores, por conta da ótima campanha que o São Paulo fez com o Zubeldia na fase de grupos. O Brasileirão dele foi um pouco abaixo, a gente está vendo o Crespo indo muito bem no Brasileirão com esse time. Em compensação na Libertadores, o Crespo não conseguiu fazer um bom jogo até agora. Então eu acho que é uma boa escolha do Fluminense. Ir para o Zubeldia é ótimo. Ele já pega um time na semifinal da Copa do Brasil, com uma possibilidade de fazer um bom trabalho em 4 jogos e já ser campeão. Eu acho que ele tem esse gás para isso. E o Fluminense dá para sonhar, talvez com G6 não, mas com G7, G8, dependendo de quem for os campeões. Então, para mim, uma boa escolha do Fluminense e um bom momento para o Zubeldia voltar ao futebol brasileiro. E agora ele vai poder curtir o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, como ele vai falar. O Zubeldia é bom técnico, ele não fez um trabalho ruim no São Paulo, mas ele não é um cara fácil. Eu também não precisa ser. O Cuca também não é fácil e é um grande técnico. Né? Tem uma história. O Abel também não é fácil e é um grande. O Tele não era fácil. Eu ia te perguntar isso. Qual técnico é fácil, o PVC? Talvez o quê? O Dorival talvez seja fácil? O Dorival é mais fácil. Mais. Talvez os técnicos mais fáceis. O Dorival é um bom técnico. Mas talvez os técnicos mais fáceis deem mais trabalho, né? Porque você ganha menos e fica mais difícil. Não, só que é o tempo de contrato, eu já disse tudo. Só perguntei, você gostou? E aí, com um certo silêncio. Porque o Zubeldia, você vai ter o dia a dia vai dizer. O Zubeldia teve muito problema na época em que a gente falava que tinha um ruído de comunicação entre o Zubeldia e a diretoria no ano passado, em 2024, porque a direção, num dado momento, reclamava que combinava com ele, olha, não vai ter reforço, a situação financeira não é fácil, está acontecendo isso, e ele ia para a coletiva e falava coisas diferentes do que estava sendo acordado nas reuniões. Isso vai acontecer no Fluminense também, vai acontecer, mas ele é bom técnico. Zubeldia é o nome do Fluminense agora para assumir, não só nesse restante, mas imagino eu que por um contrato um pouco mais longo, que é um conflito aí complicado com eleições e tal, com SAF, né? Você eventualmente contratar um treinador com uma multa, alguma coisa assim por um período sem saber quem vai ser a próxima gestão e tal. É um momento delicado, o Fluminense não contava com ter que fazer essa troca agora, mas vai ter que fazer. Tem alguns outros nomes aí, Marcão, o próprio Abel, né? Com a possibilidade de assumir só 2 meses e tal, mas o Zubeldia surgiu com força hoje aí na mídia. Eu não tenho nenhuma informação de bastidor se é ele ou não, estou repetindo o que a mídia está dizendo. Vamos falar do Zubeldia pro torcedor do Fluminense, que obviamente está me perguntando, sabe que eu sou São Paulino, né? Desde manhã, e aí? Cara, o Zubeldia é um treinador de time pequeno. A mentalidade dele, a escola dele são times pequenos, são times que não têm condições de lutar pelo título. E quando tem, são locais, né? LDU e tal, times que disputam campeonatos locais. Ele tem poucos títulos na carreira, mas ele é muito novo, ele tem 44 anos, ele tem um futuro pela frente, é um treinador bem promissor, mas ele tem um perfil de treinador que o torcedor do Fluminense tem que saber mais ou menos o que esperar. O Zubeldia é extremamente covarde. Extremamente covarde. Nível, tira 2 atacantes, bota 2 zagueiros se precisar, faltando 20 minutos para acabar o jogo. Nesse nível. O São Paulo do Zubeldia tinha muito desfalque, era muito difícil avaliar o Zubeldia. O que ele tinha de bom? O time dele briga. Briga muito. O Zubeldia não aceita que o time dele não brigue. Então você vai ver um Fluminense aguerrido, um Fluminense que vai tentar de tudo, toma pouco gol, é um sistema defensivo bem sólido, é um time muito competitivo, o time dele, mas não espere um grande futebol. Não espere que o seu time vá ser ofensivo. Não espere que no segundo tempo, podendo fazer o terceiro com 2-1, ele vai botar o Ganso. Não vai, ele vai botar um volante. Ele vai tirar um atacante e vai botar um volante. Ele irritava muito o torcedor do São Paulo com isso. Porque às vezes o jogo estava na mão e o São Paulo cansou de perder ou sofrer gols de empate porque o Zubeldia achava que era melhor colocar um zagueiro, um volante, tirar o atacante. Bem a moda antiga mesmo. Não era uma revolução tática do tipo, não, vou fechar, para. Não. Tirar um atacante, botar um zagueiro, um volante. Ele é muito medroso. Só que a escola dele justifica isso. Não é um treinador que passou até pela idade muitos times pequenos, é um time que normalmente ele não tem superioridade contra o adversário. O que pode ser bom? Pode ser bom que o Fluminense também não tenha um timaço. Então pode ser bom ele ajeitar a casinha e jogar como um time pequeno pelo Fluminense e tentar conquistar um título dessa maneira. Né? Faltam 3, 4 jogos para o Fluminense ganhar a Copa do Brasil, por exemplo. Então tem esse lado positivo de ser um encaixe num time que realmente não dá para você esperar
grande coisa tecnicamente. Por outro lado, a irritação do torcedor vai ter que baixar, porque se mantiver o mesmo nível de irritação que o torcedor do Fluminense está usando ultimamente, o Zubeldia não fica 2 semanas no cargo, porque no primeiro jogo que ele tirar um atacante e botar um volante, vocês vão fazer escândalo. Então, se preparem para esse cenário. Não é ruim, é um técnico em construção. Não dá para cravar quem ele é. Ele tem 44 anos. Então, não dá para cravar quem ele é. A amostra no São Paulo e nos times dele é muita competição, pouco futebol. E se precisar fechar a casinha, ele vai fechar. Bom, antes você que está assistindo aí, e vou deixar aqui no link, no comentário fixado abaixo, a Mais Ágil, que é uma parceira aqui do canal, está sempre com a gente, acreditando no nosso trabalho. Entre em contato com a Mais Ágil. Se você quer antecipar o seu fundo de garantia, o seu FGTS, a Mais Ágil é a empresa ideal para fazer isso, se é realmente aquilo que você quer. Tem que entrar em contato para saber as condições, as taxas, para você não fazer nenhum movimento errado. Tá? Mas se realmente você está precisando disso, é uma necessidade para resolver qualquer problema que você tenha financeiro, a Mais Ágil faz isso para você de maneira muito rápida, o nome não é à toa. Entre em contato através deste link que está aqui embaixo, eles vão te auxiliar. Tá? Vamos lá, a opinião do Rica Perrone. Tem coisas boas e positivas ali, mas o que mais vai preocupar é uma questão de que ele é covarde, que ele tira um atacante e coloca um volante, tira um atacante e coloca um zagueiro. E a gente viu o Renato fazer isso, e isso irritava bastante. Mas eu falei com o Eduardo Tironi, por exemplo, vou tentar gravar com ele amanhã, e ele falou, cara, mas ele também é um treinador corajoso e já perdeu os jogos por colocar 4 atacantes, por colocar um 4-2-4 jogando em casa precisando ganhar o jogo. Então não tem, assim, eu acho que é muito cedo para a gente cravar como vai ser o Zubeldia versão do Fluminense. É claro que é muito cedo, ele nem começou o trabalho dele. Tem opiniões distintas, tem opiniões de que ele é um bom treinador, mas que o ambiente do São Paulo foi muito conturbado, ele acreditava que o Oscar fosse jogar bola, que o Lucas fosse jogar bola, e eles vivem no departamento médico, isso ferrou muito o trabalho dele também. Então o elenco do São Paulo foi muito prejudicado por isso, uma questão política, uma pressão muito grande, que aquilo foi escalando. Então são muitas nuances que envolvem um trabalho de mais de 80 jogos que o Zubeldia teve no São Paulo. Obviamente, quando você encerra Quando o cara é demitido, ser demitido porque o trabalho não está bom, ser demitido porque o torcedor está pressionando para demitir. Quando isso acontece, é claro que a opinião do torcedor vai ser que ele é uma merda, que não serve, porque terminou mal lá, mas começou bem, em dado momento era bom. Eu falei isso mais cedo, se perguntar a opinião do Renato na Copa do Mundo, seria uma opinião positiva. Agora já não é mais. E assim é o futebol. Eu acho que ele pode dar um retorno interessante a curto prazo. A médio e longo prazo me preocupa. Acho que é um comportamento muito explosivo, uma personalidade muito forte, que é difícil com o tempo, difícil não desgastar. Com o torcedor, inclusive. Não é um treinador que me empolga. Não é uma contratação que me empolga. Não é mesmo. Mas dadas as opções do mercado, dada a possibilidade do Fluminense ir atrás de nomes que estamos cansados, que não aguentamos mais, de ir com o Marcão até o final do ano, de vir o Abel Braga, eu acho que é uma alternativa que pode trazer algo diferente e vai exatamente no ponto principal que eu falei e venho falando já há muito tempo. Esse elenco, se for bem trabalhado, bem treinado, ele pode subir de produção, ele pode alcançar uma nota 8 e ele briga por títulos. Ele pode chegar lá. Se todo mundo estiver conectado com o torcedor e, claro, os resultados também ajudarem, assim como ajudaram e respaldaram um trabalho que no dia a dia era fraco do Renato, mas que tinha resultado. Tá? Então, enfim, são opiniões que vocês vão observar, eles discordam ali, e tem outras pessoas que vão falar aqui e vão discordar também, e aí a gente vai ter que esperar para ver na prática o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Acho que pode dar certo, principalmente no início. Não me empolga, vou falar de novo, não acho. Ele não é um grande treinador, ele não está consolidado como um grande treinador, ele não tem grandes títulos, ele tem uma Sul-Americana pela LDU, Campeonato Equatoriano. Então ele precisa evoluir, ele precisa chegar ao nível de ser uma referência de um grande técnico. Ele ainda não é. Então, diante disso, não me empolga, portanto. Acho que não temos garantia de que... Aliás, quais as garantias que a gente tem no futebol? Quais garantias a gente tem de qualquer treinador que vai chegar e vai dar o resultado que a gente espera? Não tem como ter. Vamos ver, vamos aguardar, a gente vai fazer a cobertura da chegada do Zubeldia aqui, acompanhar tudo e trazer todos os detalhes para vocês, como sempre. Fechou? Deixa aí seu like, seu comentário, se inscreva aqui no canal do Leste. Tamo junto.